Oi gente! Hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu queria falar sobre contos de fadas. Eu vou falar de contos de fadas de 3 formas diferentes. Eu vou falar pra vocês desse livro aqui, do Neil Gaiman, que eu li no mês passado, João e Maria. Vou falar um pouquinho sobre a história de João e Maria que tá no original dos Irmãos Grimm. E eu queria também, no finalzinho do vídeo, indicar pra vocês um filme que eu assisti, também com a temática de contos de fadas. Ontem foi Dia das Bruxas e várias pessoas fizeram em outubro o mês do horror, ou seja, elas elegeram vários livros de terror pra ler em outubro. Eu acabei que eu não li nenhum livro de terror propriamente dito em outubro, mas eu acho que João e Maria pode sim se enquadrar como um livro de horror e faz uma homenagem ao Dia das Bruxas, porque afinal de contas, vocês, crianças, gostariam de ser abandonados pelos seus pais na floresta para morrer de fome e aí vocês encontram uma bruxa que quer comer vocês? Eu acho que mais macabro que isso não tem como ficar, né? Esse livro aqui ele foi escrito pelo Neil Gaiman e ele foi ilustrado por esse italiano, Lorenzo Mattotti. É a história original de João e Maria, só que o Neil Gaiman, ele pegou a história original, as histórias originais dos Irmãos Grimm, elas são um pouco secas, a narrativa é um pouco árida, sem muitos detalhes. É realmente aquela história que ela veio da tradição oral e ela era contada de pai para filho, mas que ela não tem tantos recursos narrativos, porque ela não é uma história escrita, então não tem descrições de cenários, descrições de personagens, é uma coisa bem básica mesmo. A maioria dos contos dos Irmãos Grimm tem 2, 3 páginas. João e Maria é uma das mais longas, acho que tem 4 ou 5 páginas. Então o Neil Gaiman, ele pegou a história original, ele fez pouquíssimas modificações, então tá realmente bem fiel, mas ele deu aquela assim, historiada. Então a gente tem aqui diálogos, a gente tem descrição de cenários, a gente tem descrição de personagens, e isso faz com que a gente entre muito mais na história como leitor do que com as histórias dos Irmãos Grimm. Essas ilustrações, elas são bem sombrias, bem macabras, elas são todas em preto e branco e vocês podem ver que elas só enfatizam o que o desenhista ele quer enfatizar. O resto fica aquela coisa meio nebulosa, aquela coisa meio escura, que você vai ter que preencher com a sua própria imaginação. Isso contribui para quando você está lendo a história, para criar um clima mais ainda, um clima mais misterioso, um clima mais macabro, que a história original já tem, porque a história original é bem macabra, e o Neil Gaiman só se apropriou desses elementos e tornou a história não muito diferente do que ela é no original. Tem algumas diferençazinhas aqui bem pequenas que eu acho que o Neil Gaiman fez, na verdade, pra, não sei, dar um clima talvez mais misterioso à história. Por exemplo, a bruxa da Casa de Doces, ao invés dela ser uma bruxa, como ela na história original, ela é simplesmente uma velha senhora, bem simpática, que parece muito preocupada com o fato de que as crianças estão com fome e oferece comida, então nunca fica claro que é realmente uma bruxa, fica uma coisa meio implícita. Isso ajuda a dar um clima ainda mais misterioso pra a história que está sendo contada. Eu gostei bastante do livro, porque eu gosto muito da história original também, apesar dos seus elementos meio macabros, e eu gostei principalmente desse finalzinho aqui, um conto de fadas e suas transformações, que conta um pouco da história original, contextualiza na época, fala um pouco do significado dos contos de fadas ao longo da história, então eu achei isso aqui muito legal. E falando um pouquinho sobre contos de fadas, eu já gravei um vídeo há um tempo para o canal, acho que já tem mais de um ano, vou deixar o link aqui embaixo, sobre esse livro da Kozak, Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, dos Irmãos Grimm. Esse livro aqui, ele mudou de capa, se eu não me engano agora a capa dele é verde, mas é o mesmo livro, é esse mesmo. Ele tem 2 volumes, nesse primeiro volume aqui, que o original é o de 1812, a gente tem 86 histórias, que foram as primeiras histórias que os Irmãos Grimm publicaram na Alemanha, que eles escolheram da tradição oral. E nesse segundo volume aqui, que foi originalmente publicado em 1815, a gente tem 70 histórias. O pessoal da Kozak explica na introdução que o Wilhelm
Porque no início o Jacob e o Wilhelm escreveram as histórias juntos. Depois o Wilhelm ele foi fazendo algumas adaptações. Então a intenção dele, do Wilhelm, era tornar as histórias um pouco mais acessíveis a crianças. Então ele foi tirando os elementos mais cruéis, os elementos mais sexualmente explícitos. Então as histórias elas foram bastante modificadas nas últimas edições, principalmente na 7ª edição, que é a última de 1857. Então o pessoal da Kozak preferiu publicar as edições de 1812 e 1815 porque são realmente as mais fiéis à tradição popular. São realmente transcrições das histórias que eram contadas na Alemanha naquela época. E a história de João e Maria tá aqui, nesse primeiro tomo. E como eu falei, o Neil Gaiman ele realmente foi bastante fiel à história original. Ele acrescentou só um ou outro elemento para tornar a história um pouco mais misteriosa. Uma coisa que o Neil Gaiman acrescenta, por exemplo, é que Maria ela é presa à mesa da cozinha por uma corrente de ferro, para ela não poder fugir, que é uma coisa que não tá aqui no original. E as edições posteriores dos irmãos Grimm, elas tornaram a mãe de João e Maria muito mais cruel do que ela é nessa edição, nessa primeira versão aqui. Nessa primeira versão, o pai e a mãe eles concordam em abandonar as crianças na floresta porque a comida em casa está muito escassa e seria praticamente impossível a família sobreviver com 4 pessoas para alimentar. Então eles decidem, em comum acordo, abandonar os filhos na floresta. Dizem que a história de João e Maria foi desenvolvida, criada em 1315, durante uma grande fome que assolou a Europa e que fez com que as famílias abandonassem suas crianças. E foi uma época também que houve muito canibalismo. E aí nas versões posteriores que o Wilhelm foi criando, ele foi tornando essa mãe cada vez mais cruel, até que por fim ela vira uma madrasta que sozinha convence o pai a abandonar as crianças na floresta. A gente não sabe ao certo porque a imagem da mãe vai piorando, mas a gente sabe que é uma tradição dos contos de fadas representar as mulheres, principalmente as mulheres que não são as mães das crianças, como pessoas muito cruéis. Eu queria indicar pra vocês também um filme que eu assisti no mês passado, que chama Tale of Tales. Esse filme, ele concorreu à Palma de Ouro em Cannes, esse ano, 2015, e ele é de um diretor italiano chamado Matteo Garrone. Esse Matteo Garrone, ele pegou 3 das 50 histórias do Pentamerone, que é uma coleção de contos de fadas publicada em Nápoles, na Itália, por Giambattista Basile, no século XVII. Inclusive, dizem as más línguas que, como o Pentamerone foi publicado no século XVII e as histórias dos irmãos Grimm já são do século XIX, que os irmãos Grimm teriam meio que bebido na fonte do Giambattista. Inclusive, uma das histórias que tá lá é João e Maria, que depois foi publicada pelos irmãos Grimm e depois também por Charles Perrault. Então essa é uma história que realmente transita pela tradição oral. No filme Tale of Tales, ele pega 3 das 50 histórias, que são histórias que não são muito conhecidas. O filme, ele tem excelentes atores, dentre eles tem Salma Hayek e Vincent Cassel. O elenco é muito bom. E em termos técnicos é um filme assim que você realmente acredita que tudo aquilo é real. Tem todos os elementos de contos de fadas, mas de um jeito bem sombrio, tanto que ele não é um filme indicado para crianças, ele é um filme adulto. Eu gostei bastante desse filme, ele é um filme que pega bem esse espírito dos contos de fadas, no sentido de que você vai terminar de ler ou de assistir o filme e vai pensar, meu Deus, o que é isso? Eu fui atingido por uma pedra. Então fica aí a dica pra vocês assistirem o filme. Se vocês assistirem e gostarem, comentem aqui embaixo. Quer dizer, se não gostarem também podem comentar aqui embaixo, porque é sempre bom a gente debater as coisas. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi a minha contribuição para o mês do horror, para o Dia das Bruxas, já que foi a única coisa mais macabra que eu li no mês passado. Um beijo e até